Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à aula de hoje falando sobre a Mesopotâmia. Antes de falarmos sobre as características dos povos que viveram na região da Mesopotâmia, eu quero falar com vocês sobre algo que está relacionado com o nosso dia a dia. Até porque, como vocês bem sabem, história analisa o passado, porém para compreender o nosso presente. Vamos lá. O ano geralmente tem 365 dias. A semana são 7 dias. O dia tem 24 horas. Essas informações e essas construções foram criadas pelos povos que viveram há mais de 5.000 anos atrás. Esses povos é o que nós iremos ver hoje. Quando eu falo esses povos, não significa que era apenas um povo, como os egípcios, e sim povos que viveram a região da Mesopotâmia, que é a nossa aula de hoje. Para início de conversa, vamos entender primeiro o significado do nome Mesopotâmia. São duas palavras que acabam se formando em uma. Meso, meio, potâmia, rios. Ou seja, o nome Mesopotâmia significa terra entre rios. Como vocês podem ver aqui neste desenho, nesta obra de arte, temos aqui a terra entre dois rios. Temos de um lado o rio Nilo, não, rio Tigre. O rio Tigre está aqui e temos do outro lado o rio Eufrates. Então esses dois rios, rio Tigre e Eufrates, eles envolviam uma região, um vale fértil que foi chamado de Mesopotâmia, terra entre rios. E esses dois rios acabam se encontrando, desaguando em um lugar chamado como de Golfo Pérsico. Inclusive, ainda hoje, esses rios eles estão no mesmo lugar, com certeza. Bem, a localização da Mesopotâmia é no lugar conhecido como a Crescente Fértil. Tanto o Egito, no nordeste da África, como a Mesopotâmia, no Oriente Próximo, eles se desenvolvem próximos, em um lugar que tinha o formato de uma lua no seu estado crescente. E hoje, os países que estão onde no passado se desenvolveram os mesopotâmicos é o Iraque. Claro, além do Iraque, nós temos outros países, como por exemplo o Irã, Kuwait, são países que estão onde no passado viveram os mesopotâmicos. Porém, a maior parte do Iraque, sim, eles estão onde eram a cidade, os povos da Mesopotâmia. E quem eram esses povos que eu tanto falo, povos, porque não é só um povo? Na verdade, os povos que viveram na Mesopotâmia, eles possuíam características semelhantes. A língua era muito parecida, religião, costumes, economia, a organização social. Por esses povos viverem na mesma região e terem costumes e práticas semelhantes, os historiadores resolveram dar o nome de povos da Mesopotâmia. E os principais povos, os assírios, babilônicos, caldeus, amorreus, os cassitas, Ur. Então, vários povos viveram nessa região. Em determinada época, viveu um povo, aí depois um outro povo chegou na região, guerreou contra aquele povo, derrotou. Depois de outra época, chega outros povos, acabam guerreando contra os povos que ali estavam. Ou seja, eles viviam em constantes guerras por conta de terra. Quanto mais fértil, quanto mais próxima dos rios, melhor para esses povos guerreiros. Inclusive, por falar em guerreiros, um dos principais povos da Mesopotâmia que nasciam desde cedo para a guerra eram os assírios. Os assírios eles ficaram muito conhecidos na Mesopotâmia pelas crueldades, pelas barbaridades que eles cometiam com os inimigos. Os assírios desenvolveram técnicas avançadas para a época de guerra e além de terem técnicas eficazes, eles praticavam a mutilação, ou seja, ele acabava cortando os dedos, tirando a língua fora, tirando os olhos dos inimigos, a orelha, ou seja, essas práticas que os assírios faziam servia para amedrontar as pessoas
que estivessem próximas. Se um rei ouvisse falar que o rei da Assíria quer a sua terra, o rei imediatamente entregava a terra, porque se esse rei aceitasse enfrentar o rei da Síria, certamente morreria. E tivemos também os babilônicos. Os babilônicos, eles são muito conhecidos até hoje, inclusive na Bíblia, a Bíblia Sagrada, utilizada pelos cristãos, pessoas da igreja evangélica, pessoas da igreja católica e outras igrejas, outras religiões cristãs que utilizam a Bíblia. O Velho Testamento, a primeira parte da Bíblia, fala sobre os egípcios, fala sobre os hebreus, fala sobre os persas, fala também sobre os mesopotâmicos. Fala, sim, de um rei chamado Nabucodonosor. Tem uns jovens conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram hebreus que foram levados cativos para a Babilônia. E a Babilônia, sim, era um dos povos da Mesopotâmia. Na Babilônia, além do rei Nabucodonosor, tivemos também outros reis muito conhecidos, como o rei Hammurabi. O rei Hammurabi, ele criou uma lei muito importante. Na Mesopotâmia já existia a lei. O primeiro código de leis escritas surge na Mesopotâmia. Esta lei tinha um princípio conhecido como o princípio do talião. Significava que você poderia descontar, pagar na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Código de Hammurabi era a lei da Mesopotâmia. Se porventura você lutasse com o seu vizinho e nessa luta você vazasse o olho esquerdo do seu vizinho, o seu vizinho, ele não poderia te matar, ele não poderia arrancar o seu dente, ele não poderia quebrar o seu braço. O vizinho, ele tinha que vazar o seu olho esquerdo. Ou seja, o princípio do Código de Hammurabi é pagar na mesma moeda. Hoje em dia, ainda bem que não é assim que funciona. Inclusive, há alguns dizeres, algumas frases muito importantes. Olho por olho, dente por dente, e o mundo vai acabar cego. Bem, temos também a questão da religião da Mesopotâmia. A religião da Mesopotâmia era uma religião onde as pessoas acreditavam em vários deuses. Logo, era uma religião politeísta. Vários, teísmo, Deus. Então eles, assim como os egípcios, acreditavam em vários deuses. Porém, havia uma grande diferença entre os mesopotâmicos e os egípcios. Os mesopotâmicos, eles não acreditavam na vida após a morte. Para os povos da Mesopotâmia, morreu, acabou. Então, por esse motivo que os mesopotâmicos não mumificavam, por esses motivos também que os mesopotâmicos, eles não davam muita importância para a vida aqui na Terra. Eles curtiam, faziam farra, eles não se preocupavam, porque para eles, morreu, acabou. Então, posso fazer o que eu quiser da minha vida, que não vai ter nenhum tipo de problema. Era a mentalidade dos povos que viveram na Mesopotâmia. Vários deuses, mas não acreditavam na vida após a morte. E você? Você acredita na vida após a morte? Não sei. Cada um tem um pensamento sobre várias coisas que acontecem depois. Embora esse assunto, nós não iremos morrer, vai demorar muito tempo para que isso aconteça. Só daqui a mais de 100 anos temos uma vida longa pela frente. Bem, temos aqui também o tipo de inscrição. Eles também registravam, porém, diferente dos egípcios, que registravam os desenhos, os hieróglifos, os mesopotâmicos, eles haviam criado uma inscrição em uma tabuinha de argila com uma cunha. Eles escreviam com uma cunha e esta inscrição ficou conhecida como inscrição cuneiforme, porque eles escreviam com uma cunha em tabuinhas de argila, que ainda hoje existem várias tabuinhas dessas de argila, com algumas inscrições que foram decifradas por pesquisadores para tentar saber o que eles estavam assim registrando nessas taubinhas de argila. E, para finalizar, as principais contribuições dos mesopotâmicos para a nossa sociedade foi a organização do calendário. O calendário com 12 meses, com 365 dias, com 12 horas o dia e 12 horas à noite, dando 24 horas e 7 dias na semana. São as principais contribuições
dos mesopotâmicos para a nossa civilização. Então, é importante que nós venhamos entender o passado. Ah, professor, isso se passou há mais de 5.000 anos, o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Quando você olha o calendário, lembre-se dos mesopotâmicos. E eles criaram o calendário, não foi assim, juntou a galera, vamos aqui criar um calendário para a gente contar os dias. Não, pessoal. Eles acabam criando essas coisas sem perceber, para que pudessem saber quando ia chover, quando ia estiar, quando eles poderiam plantar. Então, sem perceber, eles acabam criando várias coisas como esses calendários que nós utilizamos hoje. Claro que sofreram várias alterações. Não é o mesmo calendário. Hoje nós estamos no calendário gregoriano, que foi do padre Gregório, que desenvolveu, né, essa contagem de Cristo e depois de Cristo. Mas a forma principal surge na Mesopotâmia. Então ficamos por aqui. Sobre os povos da Mesopotâmia. Espero que vocês tenham assistido aquelas informações sobre as grandes civilizações, feito o resumo. Iremos ver as correções nas próximas aulas. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!